possível o Alexandre de Moraes ter esse nível de poder? Sim, o que que ele fez? O que que ele falou? Quem que tá do lado dele que faz ele ter essa influência institucional tão gigantesca, onde ele pode quebrar os princípios da própria democracia em nome dela, e nada é dito, nada é feito. Pelo contrário, ele é coroado como o herói da democracia pela mídia mainstream e por grande parcela do povo. Da onde vem esse poder? Algumas origens. A primeira origem tem a ver com uma forma teleológica de ver o direito. O que significa isso? Significa o seguinte: quando um juiz, escola do direito hoje mainstream no Brasil, ela diz que quando um juiz interpreta uma lei, ele interpreta com o fim da aplicação em mente. O que significa isso? Significa que, na prática, para o direito brasileiro hoje, os fins justificam os meios. Então, se você não, o juiz ele utiliza a lei e interpreta a lei para ver como que ele pode chegar ao fim desejado, tá? Que ele quer, o fim que ele deseja? O que ele deseja. Entendi. E isso é uma verdade no Brasil que não tem a ver com ideologia. Isso é uma verdade para a direita e para a esquerda. Isso não é uma questão de direita ou esquerda. Uhum. Então você pega, por exemplo, o Sérgio Moro. Toda a direita brasileira, exceções se você me colocar à direita, bateu palma para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro passou por cima da lei em diversos momentos. Marcelo Bretas passou por cima da lei em diversos momentos. Não estou nem falando só das coisas que foram reveladas na Vaza Jato, não. Estou falando de técnicas de tortura psicológica, prisões preventivas absolutamente descabidas, tudo isso sabendo o que estava fazendo. Vazamento de quebra de sigilo funcional, assim. Vazamento de informações, assassinato de reputação, conluio com a imprensa. Enfim, posso citar aqui inúmeros absurdos indefensáveis que o Sérgio Moro cometeu conduzindo, por exemplo, a Operação Lava Jato. E pior do que o Sérgio Moro é o Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, que agora tem até investigação de propina, etc. São coisas que têm que ser investigadas. Mas o Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, no Lava Jato do Rio de Janeiro, foi 10 vezes pior que o Sérgio Moro. E todo mundo na direita bateu palma para esses caras. Tá botando Lula na cadeia, tá botando Cabral na cadeia, tem que prender esses vagabundos. Aí você falava assim, mas e o devido processo legal? Eu tive hoje essa conversa com o Kiko, meu amigo e tatuador. E ele tava falando assim, mas se não fizesse desse jeito, não tinha outro jeito. Eu falo, é exatamente o que pensam os apoiadores do Alexandre de Moraes. Faz sentido. Falam assim, olha, ele está trabalhando para defender a democracia. Mas ele, para trabalhar para defender a democracia, ele vai desrespeitar a democracia. Se não for desse jeito, não tem outro jeito. Tem que botar esses bolsonaristas no lugar deles. Porque eles são uma ameaça à democracia. Ou seja, a mentalidade é a mesma. Uhum. Então, o que permite esse tipo de coisa? Uma sociedade que enxerga o direito e a aplicação da lei de forma teleológica, de forma onde os fins justificam os meios. Então, essa é a primeira coisa que sustenta esse tipo uma de crise generalizada do judiciário brasileiro, assim, desde o princípio até o fim. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: o brasileiro não gosta de democracia. O negócio de democracia é um valor americano. Tá? O brasileiro ele quer um ditador com quem ele concorde. Uhum. Tá? O brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda, o brasileiro médio, né? Óbvio que isso é uma generalização. E o brasileiro de direita quer um ditador de direita. Se for lei, império das leis, devido processo legal, direito natural, tudo isso aí, para o brasileiro médio, são conceitos alienígenas. Sequer explorados por eles, né? Não, isso é coisa que está dentro da cultura americana. Muito do meu trabalho, muitas vezes, é quase de civilizar a massa brasileira, no sentido de, cara, não defende o que é errado. Os fins não justificam os meios. Liberdade é um valor fundamental. Você tem direitos que são dados a você por um criador, que não são dados pelo Estado. Assim, são conceitos que são cerne da democracia americana e que nunca chegaram no Brasil. Então,
Essa é uma parte da resposta para você. Existe uma outra parte da resposta, que é do ponto de vista prático, de quem permite que o Alexandre de Moraes tenha tanto poder, que é o fato de que hoje ele cumpre os objetivos de algumas pessoas. Uma parte delas é a esquerda tradicional, petista, etc., etc., que criticava o Alexandre de Moraes e pedia o impeachment do Alexandre de Moraes, mas quando ele passou a ser o algoz do Bolsonaro, ela passou a bater palma para ele. Mas, além desta esquerda, existe o objetivo de uma outra esquerda, que nem sempre é identificada como esquerda, mas que a gente pode chamar aqui de establishment, que é uma esquerda mais tucaninha, o mercado financeiro. É o Deep State brasileiro, não? Do qual o Deep State faz parte. O Deep State brasileiro, em geral, tem um pedaço do Deep State. O que é o Deep State? O Deep State são aqueles burocratas que têm um grau de poder que não são eleitos, estão incrustados profundamente no Estado brasileiro. Então você pega a Denise, a delegada que conduziu boa parte até recentemente do inquérito dos atos antidemocráticos. Você não consegue tirar a Denise de lá. O eleitor não tem poder sobre a Denise. Troca o governo, a Denise vai continuar delegada da Polícia Federal. O cara do Ministério Público, lá o militante que eu esqueci o nome, que abriu uma investigação contra a Jovem Pan, em São Paulo. Esse cara é um burocrata não eleito, incrustado nas profundezas do Estado brasileiro. A gente não tem controle sobre ele. E muitos desses caras do Deep State, alguns são petistas e outros são desse establishment tucano, que você pode chamar de globalista. É uma outra esquerda que tem pontos de convergência com o PT, mas não é a mesma esquerda. Pode crer. Então, pensa nesses caras mais como agenda verde, mais como pessoal... Agenda woke, agenda globalista, agenda de dar à ONU e a organizações internacionais o poder soberano sobre os países. Davos. Fórum econômico e tal, essas coisas. Exato, Beautiful People. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Essa galera, mas tem, né? Então, há uma união dessas pessoas, que é a mesma união que permitiu a chegada do Lula no poder, são pessoas que têm instrumentos muito poderosos, eles todos também deram condições para que o Alexandre fizesse o que está fazendo. Então, você tem uma permissibilidade da sociedade que aceitou esse tipo de visão para o direito, e com isso, não sou eu que digo, né? Se o juiz não tem quase o check and balance, o check and balance do juiz é a lei. Se o juiz não é escravo da lei, então ele pode tudo. Cada juiz é o seu Deus. Uhum. Né? E eu falo sempre isso, que a gente enxerga o problema como o Alexandre de Moraes, mas o problema não é o Alexandre de Moraes. Vamos sair, vamos parar de falar de política, vamos falar de futebol. Foi criado, o Rica que ia gostar de falar disso. Os SAF foram criados justamente para proteger os clubes, quer dizer, os times, dos endividamentos trabalhistas, etc., dos clubes. Aí foi criado, a lei foi feita para isso, foi uma grande conquista no Brasil, o futebol brasileiro começou a decolar com os SAFs, meu Vascão. Semana retrasada, um juiz já reconheceu lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que os SAFs, as empresas, né, os SAFs são responsáveis sim pelas dívidas trabalhistas. Mudou a jurisprudência um juiz de primeira instância. Por que ele decidiu isso? A lei diz diferente. A lei foi criada justamente para criar essa proteção. O investidor entrou com essa proteção em mente. E aí você teve todo o processo da sociedade de discutir, transformar isso em lei, através da escolha dos seus representantes. Os representantes votaram, o Poder Executivo sancionou, etc. Um monte de audiência pública, passa no Congresso, primeira sessão, modificativo no texto, não sei o que, segunda sessão, vai para o Senado, volta, não sei o que, veto parcial, o presidente sanciona. Virou lei. Graças a Deus, a democracia funcionou. Aí vem uma porra de um burocrata não eleito que prestou um concurso que eu não consigo tirar ele de lá nunca mais na vida dele, e ele decide que não, que o SAF não tá valendo. Foi cumprido isso aí? É o que tá valendo nesse momento. Aí mas vai ter apelação. Aí, só que, olha o caceta da insegurança jurídica. Agora a discussão é se pode cobrar imposto retroativo ou não. Então, cara, ou vale o que a sociedade determina
através das leis, através dos seus representantes, ou seja, democracia, né, democracia, ou vale aquilo que o juiz, e não é só o juiz, né, porque o Ministério Público entra nesse ranço, né, o arcabouço juristocrata decide. E aí você tem um juristocracia. Então, ou é democracia, ou é juristocracia. Uhum. E hoje o Brasil vive uma juristocracia. Autoritária, né? Que é pior ainda. Autoritária, porque sempre é autoritária. Não tem juristocracia não autoritária. Pode crer, faz sentido. E hoje minha missão aqui, mais do que tudo, é conscientizar o mundo de que o Brasil não vive uma democracia. A maior parte do meu trabalho hoje aqui, mais do que como jornalista, é quase que de embaixador, de ficar batendo de porta em porta, falo com congressista, falo com CEO de empresa, no final de semana eu estava fazendo uma apresentação para os legisladores da Carolina do Sul sobre o que houve nas eleições brasileiras. Assim, é preciso que se entenda que o Brasil não vive mais uma democracia. É preciso fazer essa conscientização dentro do Brasil e fora do Brasil também. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.